E aproveitando esse período, né, que está todo mundo vivendo essa euforia aí da Copa do Mundo, eu quero trazer aqui um texto que está na Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, onde o apóstolo Paulo fala um pouco sobre questões relacionadas até mesmo à prática esportiva, mas dentro de um contexto espiritual. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que possamos extrair daqui aquilo que o Espírito Santo quer trazer de ensinamento a nós essa noite, para a nossa edificação espiritual. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. 9, 22. Vou dar tempo para que os irmãos possam achar aí. 1 Coríntios 9, 22. Quem achou? Então diz assim a palavra de Deus: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, e é interessante que ele, primeiro, ele traz a sua própria vida como um exemplo, dizendo, procurando mostrar à igreja que a flexibilidade do amor, ela é poderosa para que possamos alcançar o coração das pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, em termos de valores, de tradições, de costumes, comportamentais, porque muitas vezes o que acontece, nós caímos naquela armadilha de achar que do nosso jeito é melhor, da nossa forma é melhor. E muitas vezes isso é um engano do nosso coração. Às vezes nós precisamos abrir mão, às vezes, de tradições, de comportamentos, até de conceitos nossos, pessoais, em amor, para podermos entrar no mundo da pessoa com quem nós precisamos conversar e a quem nós queremos trazer para Cristo. E foi isso que ele quis dizer. Ele diz: eu me fiz fraco para com os fracos. Para os judeus eu agi como um judeu, para os gentios eu agi como um gentio. Embora não sendo gentio, embora também não tendo mais nenhum compromisso com o judaísmo, mas eu me fiz de tudo um pouco para tentar ganhar a todos para Cristo. Amém? Porque a intenção dele era trazer o coração de todos para um só, Jesus Cristo. Porque, irmão, Jesus ele veio para salvar judeus, gregos, gentios, fracos, fortes. E muitas vezes nós temos que saber a maneira como lidar com essas questões e com essas pessoas. Eu, particularmente, preciso entender como lidar com uma criança autista, como aqui estava aqui agora há pouco. Não sei como fazer isso no momento de culto. Não sei também se a nossa igreja está preparada para lidar com essas situações, mas elas acontecem e podem acontecer com mais frequência, e nós temos que estar nos preparando, ou preparados para lidar com essas questões, Então, eu vejo assim, que o apóstolo Paulo ele quer dizer o seguinte: as pessoas elas têm características diferentes, elas têm uma diversidade comportamental diferente, e você precisa saber lidar com ela, porque é um ser humano que Deus ama, porque Jesus morreu, porque o sangue de Jesus foi derramado, e aquela alma precisa ser salva. Amém? Então isso a primeira parte do discurso dele está relacionada com essas questões. Aí ele entra numa outra questão, onde ele fala dos atletas. Aí ele começa a falar daqueles
que praticam, vamos dizer assim, a prática esportiva dentro do atletismo, né, dentro dos Jogos Olímpicos que haviam naquela época. Naquela época não tinha futebol, né, não tinha Copa do Mundo, né, e a corrida, ela era, vamos dizer assim, a prática esportiva mais tradicional dos Jogos Olímpicos. Esses jogos eles começaram em 776 a.C., na Grécia, e também havia os Jogos Istímicos em Corinto, e todos esses jogos aí, eles eram envolvidos dentro de um contexto de misticismo, né? Primeiro de misticismo e também de imoralidade. Por quê, pastor, misticismo e imoralidade? Porque quando surgiram os jogos, eles surgiram na Grécia, e todos esses jogos, eles tinham como objetivo dar adoração aos deuses gregos, né? Da mitologia grega, e havia uma crença mitológica que Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses e entregou aos humanos, por isso tinha que ter uma pira acesa, né? Quem lembra das Olimpíadas aí que tem uma pira lá acesa, e tem uma tocha que todo mundo carrega, e os jogos têm que ficar acesos, tudo isso tem uma base. A base daquela tocha acesa é uma crença mitológica de que alguém chamado Prometeu roubou o fogo dos deuses, trouxe para os homens, e aquele fogo tem que ficar aceso enquanto os jogos estiverem acontecendo. Mas também havia uma questão de moralidade, porque os gregos, na cultura grega, sempre a permissividade ela sempre foi muito difundida, né? de uma maneira muito ampla. Então, os homens, por exemplo, eles corriam totalmente nus. Imagina, você está numa maratona, aí você tem que ficar vendo aquele monte de homem correndo pelado, né? E as mulheres não participavam, mas era assim que aconteciam esses jogos na antiguidade, antes de Cristo. Teodósio, no ano 391 depois de Cristo, imperador Teodósio, ele, vamos dizer assim, aboliu muitas coisas dessas questões, e aí foi moralizando um pouco mais essas questões. Mas tirando toda essa questão do misticismo, tirando toda essa questão da imoralidade que havia em torno dos Jogos Olímpicos e Istímicos daquela época, o apóstolo Paulo fala, tirando tudo isso tem o esporte. O esporte é bom, tem nenhum problema na prática esportiva, e ele olhando agora, única e exclusivamente para, vamos dizer assim, o esforço físico e psicológico, a dedicação que cada atleta desenvolvia para alcançar os melhores resultados, ele via que havia ali um perfil de um atleta vitorioso, onde todos corriam, mas não era todos que ganhavam. Quem ganhava? Aquele que estava mais preparado para ganhar. Então ele procura mostrar isso, olha, não, todos correm, muitos correm, mas não é todos que correm que levam o prêmio. Leva o prêmio aquele que está mais preparado para ganhar. Então ele começa a mostrar para a igreja que existe o perfil de um atleta vitorioso, e dentro desse perfil ele quer construir para a igreja a imagem de um cristão vitorioso. Assim como existe o perfil de um atleta vitorioso, também existe o perfil de um cristão vitorioso. E ele começa a mostrar para a igreja que dentro desse perfil, se nós queremos, como cristãos vitoriosos, alcançarmos a vitória no final, que está preparada para nós, não aqui, mas na eternidade, nós podemos sim, como um atleta vitorioso, colocarmos em prática em nossas vidas algumas posturas, algumas práticas que vão nos conduzir à vitória. Porque os atletas, eles corriam ali atrás de uma coroa perecível. Como é que era essa coroa, pastor? Era uma coroa feita de folha de louro. O pessoal ganhava, daqui a pouco aquela coroa murchava, né, secava e acabava. E ele fala assim, olha, esse povo, eles se dedicam, eles passam horas treinando, eles passam horas, né, se dedicando a essa prática, eles passam, vamos dizer assim, dias da sua vida se abstendo de coisas que eles poderiam ter, mas eles se abstêm para ganhar uma coroa corruptível. Porém nós temos uma coroa incorruptível. Então todos, quando tem algum evento esportivo, seja a Copa do Mundo agora, seja as Olimpíadas, que vai acontecer daqui a 2 anos, todo mundo fala do espírito esportivo que todo atleta tem que ter, né? Que faz dele um atleta, né? Dentro da sua postura de integridade, de hombridade, de respeito às regras, de respeito aos seus oponentes. Mas quando a gente fala de cristianismo, a gente não fala de espírito esportivo, a gente fala do espírito de Cristo.
Amém, irmãos? Porque Cristo, ele não veio para formar nas pessoas um atleta, ele veio para formar nas pessoas um cristão, que depois de cumprir as suas tarefas, depois de cumprir toda a sua jornada aqui na terra, depois de cumprir a sua missão, receberá lá no céu uma coroa de glória, uma coroa de justiça, uma coroa de vida eterna, que não murchará, que não passará, assim como a vida que Ele nos oferece, a vida que Ele nos garante através do seu sangue. Amém? Então nós temos uma promessa de que a vitória nos será dada, e nós precisamos, enquanto isso, agirmos de uma maneira vitoriosa aqui na terra. Porque uma coisa nós precisamos entender: a salvação é pela graça, não se discute isso, mas o viver uma vida vitoriosa na terra é diferente. Aí demanda esforço, demanda dedicação. Você pode ser um crente que corre e não chega muitas vezes em lugar nenhum, ou a lugar nenhum na sua vida espiritual, ou você pode ser um crente que corre e alcança objetivos com Deus. Amém? Vou repetir: você pode ser um crente, foi salvo pela graça, mas que corre e muitas vezes não alcança nada. E você pode ser um crente que corre e alcança, porque você entendeu que existe um perfil de crente vitorioso e você quer viver esse perfil. Amém? Eu pergunto nessa noite: quem quer ser um crente vitorioso aqui nessa noite? Então nós precisamos olhar para o perfil de um atleta vitorioso, e assim como nós traçamos ontem metaforicamente um perfil do casamento com a prática do futebol, hoje eu quero propor também um paralelismo metafórico entre a nossa vida cristã e o perfil de um atleta vitorioso. E assim como existe um atleta vitorioso, também existe um cristão vitorioso, e as práticas muitas vezes que um atleta vitorioso desenvolve, se nós queremos vencer, também nós precisamos desenvolver. E a primeira situação que eu quero destacar para você, que quer vencer com Deus, que quer ter uma vida vitoriosa, né? Amém? Que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas eu creio que ninguém quer viver aqui na terra vivendo de qualquer jeito. Eu acho que você quer viver aqui na terra uma vida que gere impacto, uma vida que faça diferença para o reino de Deus, para as pessoas, uma vida que realmente faça a diferença para a glória de Deus e para a glória do sacrifício de Jesus nessa terra. Então, se nós queremos isso para a nossa vida, nós temos que entender que nós não podemos nos preocupar apenas em fazer, mas temos que nos preocupar da maneira como nós temos que fazer o que nós estamos fazendo. Ficou difícil para entender? Não tem problema, eu repito, né? A gente não tem que se preocupar apenas em fazer, mas nos preocuparmos com a maneira como nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, e eu vejo uma chave assim, de entendimento nessas palavras que ele disse. Ele disse assim: não sabeis vós que todos os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Aí ele diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Em outras palavras, ele está dizendo: existe uma maneira de correr que vai te levar à vitória, como também existe uma maneira de correr que vai impedir que você vença. Então corra de tal maneira que alcanceis. Então a forma como você vai correr, ou a forma como você vai se preparar para fazer isso, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então eu coloco aqui um exemplo para ficar bem claro o que eu quero dizer. Vamos supor que nós temos 2 jogadores de futebol. Um treina de qualquer jeito, faz o treino de qualquer jeito, chuta de qualquer jeito, leva, vamos dizer assim, o treinamento dele para que ele possa participar de uma partida de futebol de qualquer jeito. E aqui nós temos do outro lado um outro jogador de futebol que ele se dedica, ele é disciplinado, ele faz as coisas assim com zelo, com dedicação, com excelência. Eu pergunto para vocês: quem é que vai ter melhor resultado? O que faz de qualquer jeito ou aquele que faz com zelo, com dedicação e com disciplina? Ele faz com zelo, com dedicação, com disciplina. Ou seja, existe uma maneira de fazer de qualquer jeito e existe uma maneira de fazer bem feito. E eu pergunto para os irmãos: tem crente que ora de qualquer jeito? Tem crente
que no seu ministério faz as coisas de qualquer jeito? Tem crente que lê a palavra de qualquer jeito? Tem crente que, em relação à sua vida espiritual, à sua participação nos cultos congregacionais da igreja, leva isso de qualquer jeito? Sim ou não, irmãos? Temos que ser sinceros. Tem crente que é o crente do qualquer jeito. Qualquer jeito para ele está bom, né? A oração dele pode ser de qualquer jeito, o culto que ele presta a Deus pode ser de qualquer jeito, né? A maneira como ele lida com a palavra de Deus pode ser de qualquer jeito. Ele lê a palavra de Deus de qualquer jeito, a maneira como ele leva o compromisso de se fazer presente no culto é de qualquer jeito, porque ele não está muito preocupado se a presença dele vai fazer falta ou não, né? Então esse crente vai ter um resultado, e o resultado que ele vai ser o resultado proporcional àquele que faz de qualquer jeito. Como tem aquele crente que ele não ora de qualquer jeito, né? Ele ora realmente, ele entra na presença de Deus. Vida de oração para ele é algo sério, é algo profundo, é algo realmente que tem que ser feito com coração, né? O ler a palavra da mesma forma, o cultuar a Deus, ou seja, ele cuida dos detalhes, ele cuida, vamos dizer assim, de coisas que parecem que são pequenas e insignificantes, mas para ele não é, né? Ele cuida desses detalhes, porque para ele precisa dar a Deus o seu melhor. O seu melhor sacrifício, né? A sua vida diante de Deus precisa ser uma expressão de um melhor sacrifício. Esses dias, irmãos, tivemos a Convenção Batista e veio pregar aqui o pastor Fabrício Freitas. Você foi lá, Ricardo? Porque a Aurinete acho que foi, né? O pastor Fabrício, ele veio pregar aqui, e ele é de fora, não lembro qual cidade que ele é, se é São Paulo, mas tem um videozinho dele acho que no Instagram, não sei se ele pregou isso aqui ou fora daqui, mas ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: tem muito crente que só pensa em fazer, 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 acha que o fazer é suficiente, e ele falou assim: gente, a gente tem que parar de pensar só em fazer, 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 porque o mais importante não é fazer, 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 é quanto tempo você está gastando em estar na presença de Deus. Porque não adianta você fazer, 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 e aquele seu fazer ser algo vazio de Deus. É melhor você deixar de fazer e buscar a Deus, e quando fazer cheio de Deus, do que fazer muita coisa sem Deus, para fazer uma coisa, mas cheio da presença de Deus. Porque, irmãos, por que ele disse isso? Porque relacionamento com Deus vem antes de serviço para Deus. É isso que ele quis dizer nas entrelinhas. Quantos irmãos lembram aqui daquela passagem de Marta e de Maria? Marta estava correndo, procurando agradar Jesus, fazendo alguma coisa, preparando a casa, arrumando a mesa, preparando o almoço. Ela queria agradar fazendo, não tem nada de errado nisso, tá? Só que Maria, o que ela fez? Ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir Jesus, e começou a desenvolver um relacionamento, um diálogo, uma conversa com Jesus. E aí Marta ficou indignada. Por quê? Porque ela falou assim: essa aí está ociosa, né? Essa daí não está fazendo nada, né? E ela começou a ficar estressada, ela começou a ficar ali sem paciência com aquela situação, e ela começou a intimar Jesus, falar: o senhor não vai mandar ela me ajudar? E Jesus falou: Marta, Marta, você está cansada, afadigada, preocupada com muitas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Marta recebe uma resposta que ela não esperava receber. Ela esperava ouvir qualquer outra coisa de Jesus, tipo: não, calma, Marta, eu vou pedir já para Maria te ajudar, ou qualquer outra coisa, ou que Jesus repreendesse Maria, né? Ó, você está preguiçosa, levanta, vai ajudar a sua irmã. Não. Jesus disse algo totalmente diferente. Falou: o que ela está fazendo é mais importante. Irmãos, quantos de nós que estamos aqui dentro desse salão temos verdadeiramente gastado ou investido tempo numa relação mais íntima e profunda com Deus? Às vezes nós achamos que estamos fazendo, e aí nós estamos simplesmente fazendo, muitas vezes por fazer. Sabe aquela questão do automatismo religioso? O que é automatismo? É você fazer no automático. Aí você vem para o culto no automático,
Você já sabe como é que vai ser o culto. É criança correndo para lá, é uns para cá, outros assim, outros assado. Aí você se der mais um culto, aí você vai simplesmente para marcar presença, né? Aí você começa a fazer as coisas no automático, sem analisar ou avaliar dentro do seu coração com que profundidade espiritual proveniente da intimidade e de um relacionamento profundo com Deus isso está acontecendo na sua vida. Às vezes você está na igreja, ou quando eu falo na igreja, está no templo da igreja, e dentro do templo da igreja você está vazio de Deus, vazio da presença de Deus. Por quê? O problema não está em Deus, porque se você buscar a Deus de todo o seu coração, você o encontrará em qualquer lugar. Amém, irmãos? Se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele será achado, Ele será encontrado por você. Mas muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas o coração delas está longe, longe, longe da presença de Deus. Aí o que acontece? Aconteceu um culto de 50 minutos, 2 horas, mas a pessoa muitas vezes, para ela não aconteceu nada. Aí volta para casa, triste, às vezes até chateada, e fala: o culto não fluiu para mim, mas talvez para o outro fluiu. E aí, qual que é o problema? Aonde é que está o problema? Né? Por que fluiu para um, por que não fluiu para o outro? Porque às vezes aquele ele simplesmente estava concentrado em ouvir a palavra de Deus, ouvir toda a palavra de Deus. Irmãos, se nós queremos verdadeiramente fazer as coisas, e não apenas por fazer, mas fazer algo que realmente nos leve a alcançar um resultado melhor do que os outros estão alcançando, como um atleta que está correndo lá numa pista com 10 pessoas, com 10 outros atletas, mas a gente quer um resultado melhor, a gente quer ter um resultado melhor na nossa vida espiritual, a gente quer ter um resultado melhor com Deus, no sentido de ter mais de Deus, no sentido de estar mais sensível ao Espírito Santo de Deus, no sentido de estar mais próximo do Senhor. Se a gente quer isso, a gente precisa valorizar a questão da autenticidade na nossa vida. A gente tem que ser autêntico. Fala para o seu irmão, você precisa ser autêntico. O que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que ela é, o que ela é por fora, ela é por dentro. Não tem aquela questão de eu ser uma coisa por fora e ser outra coisa por dentro. E infelizmente, hoje no ambiente da igreja, as pessoas elas podem, vamos dizer assim, forjar uma imagem por fora, diferente daquilo que ela está vivendo por dentro. Sim ou não, irmãos? Eu posso colocar uma capa de espiritualidade por fora, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou vivendo aqui dentro? Posso ou não posso, irmãos? Posso. É possível. Infelizmente é possível. Eu falei um pouco sobre isso hoje de manhã, o problema do fingimento na igreja. O que é fingir? É você passar uma imagem diferente daquilo que realmente está no seu coração. Isso é fingimento. Lá na igreja de Sardes, no Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 3, o Senhor Jesus diz assim: escreve ao anjo da igreja de Sardes, aqui fala aquele que tem as 7 estrelas, os 7 espíritos, conheço as tuas obras. Dizes, vivo estou, mas estás morto. Olha que palavra dura dada a uma igreja. Ou seja, aquela igreja ela tinha fama de que ela estava viva, mas o Senhor diz, o Senhor olhando para o interior do coração dos crentes que ali estavam, Jesus deu o diagnóstico: você diz que está vivo, tem fama de que está vivo, mas você está morto espiritualmente. Então, às vezes, o que acontece? As pessoas fingem uma situação que não está acontecendo de verdade no seu coração. O que é muitas vezes falta de autenticidade? É a capacidade da pessoa demonstrar por fora uma situação externa que não é realidade internamente na sua vida, né? Eu querer passar a imagem de que sou forte,
ou que estou forte e que estou bem, quando na realidade por dentro estou mal. Estou mal, estou fraco, estou querendo chorar, estou em frangalhos, mas eu estou dando uma de forte. Todo mundo precisa ver que eu sou forte, né? Eu preciso passar a imagem que eu sou forte. E aí as pessoas fingem, às vezes fingem estar bem quando não estão. Às vezes as pessoas fingem uma espiritualidade que elas não estão vivendo de verdade. Às vezes as pessoas fingem no culto que estão ouvindo o pastor. Eu vou colocar meu olho no pastor só para ele pensar que eu estou ouvindo ele. Aí a pessoa olha para o pastor, mas a mente dela está lá em Bagdá, né? Está viajando, está longe, está distante, mas a pessoa está fingindo que está levando a sério a sua vida espiritual, fingindo que está levando a sério a sua vida cristã. E isso é um problema, irmãos, sabe por quê? Porque quando os problemas chegam, Deus usa os problemas para revelar quem você é por dentro. Porque se você finge uma fé que você não está vivendo, quando o problema chegar, todo mundo vai ver que você não tinha fé. Porque quando está tudo bem, todo mundo tem fé. Sim ou não, irmãos? Quando está tudo bem, todo mundo é espiritual. Quando tudo está bem, todo mundo está em paz com Deus, está acertado com Deus. Mas quando os problemas chegam, aí sim é que a gente vai ver como a gente está por dentro. E falando um pouco sobre isso, nós falamos um pouco sobre isso nessa manhã, né, na sala aqui da Maturidade Cristã. Eu dei o exemplo da pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente viu quem eram os crentes que estavam vivendo na teoria, porque o que acontece? O crente que está vivendo de aparência é o crente que tem informação de Deus e vive um relacionamento com Deus baseado na informação que recebe sobre Deus e vive uma vida com Deus baseada numa espiritualidade dogmática, tipo de cumprir regras, de cumprir preceitos, mas não passa disso. Agora, quando você tem uma vida prática com Deus, você vai além do que é dogmático, você vai além do cumprir regras, você tem uma vida de relacionamento pessoal com Deus. Deus é uma pessoa para você, que te acompanha todos os dias, com quem você conversa, com quem você desabafa, você conta os seus problemas, você abre o seu coração, você rasga o seu coração, você tem experiências com esse Deus mostra para você que Ele está presente na sua vida, Ele faz coisas acontecer na sua vida, e você fica feliz porque você vê a presença dEle com você. É muito diferente quando você começa a ter uma vida assim com Deus. E quando a pandemia chegou, o que eu fiz? Eu fui falar com Deus, mas eu vi muitos pastores vivendo uma fé teórica, muitos pastores sem saber o que fazer, para onde correr, e isso, e aquilo outro. Eu fui buscar a Deus, porque tem um relacionamento pessoal com Deus, e Deus falou comigo. Deus falou assim: vai, simplesmente, diga ao meu povo, Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Diga ao meu povo, faça o que eles têm que fazer, mas a proteção está nas minhas mãos, e a edificação final está nas minhas mãos. É para todo mundo edificar, é para todo mundo vigiar a cidade, mas a segurança da cidade e a edificação depende de mim e não de vocês. Então não deixe o medo ser mais forte do que a fé e a confiança em mim, porque eu sou Deus sobre a minha igreja. Eu guardo o meu povo, eu guardo aqueles que confiam em mim, e foi assim que eu conduzi a igreja. E aí, na época, o presidente da Convenção Batista, eu acho que o correto é fechar as igrejas e tal. Eu falei, eu não vou fechar, né? Eu respeito como presidente da convenção, mas eu sou pastor da Igreja Batista Santiago. Então eu estou dizendo que eu vou agir dessa maneira, dessa forma, sem desrespeitar as regras estabelecidas por lei, porém, o templo não fecha, porque Deus vai cuidar dos crentes que lá estarão. Porque Deus vai estar agindo na vida dos crentes que lá estarão. Então eu tive que me posicionar em fé, mas com base numa convicção, baseada numa experiência de intimidade com Deus. Então quando você começa a viver isso, você não se abala quando as circunstâncias difíceis batem na sua porta,
Porque você sabe que Deus está com você. Você sabe que Deus está do seu lado. Você sabe que Deus está conduzindo as situações. Você busca Ele e Ele te responde. Irmãos, nunca fiquei sem resposta de Deus para as questões complicadas ou complexas, ou da minha vida, ou da vida da igreja. Mas quanto isso me custa? Tempo com Deus. Eu não estou preocupado em vir aqui fazer. Eu não venho aqui pregar um sermão bonito. Quando eu venho aqui, eu não falo, Deus, eu não quero ir lá simplesmente pregar um sermão bonito. Eu quero entender o que o Senhor quer falar. O que o Senhor quer mexer no coração da sua igreja. Então eu não quero entregar para vocês uma palavra que vem de mim. Eu quero que essa palavra venha do coração de Deus. Porque eu sei que se vem dele, vai mudar a sua vida. Porque eu sei que se vem dele, vai mexer nas situações da sua vida que precisam ser mexidas. Porque eu não tenho nada para entregar para você. Mas ele tem. Eu não tenho nada que possa acrescentar na sua vida espiritual ou mudar na sua vida espiritual. Mas eu conheço alguém que tem. E eu procuro depender dele. Irmãos, fazer, às vezes só fazer por fazer, é correr, e muitas vezes não chegar a lugar nenhum. Nós precisamos correr para chegar, nós precisamos correr para alcançar. É como o apóstolo Paulo disse: muitos estão correndo, mas não são todos que levam o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Nós precisamos fazer as coisas de maneira a trazer os resultados que o reino espiritual precisa alcançar. E nós não podemos viver um relacionamento com Deus sem autenticidade. Onde eu estou fingindo uma coisa por fora que eu não estou vivendo por dentro. Eu preciso alinhar o meu coração com aquilo que eu estou vivendo por fora. Eu tenho que ser autêntico. Se eu estou fraco, eu tenho que dizer estou fraco. Se eu não sei o que fazer, eu tenho que dizer eu não sei o que fazer. É que nem quando essa criança entrou aqui. Eu fui bem sincero com os irmãos, eu não sei o que fazer. Não sei. Simplesmente, é uma situação que eu não sei o que fazer, mas são situações que a gente precisa avaliar, olhar e falar: se acontecer de novo, como agiremos? O que faremos? Então nós precisamos colocar para fora uma realidade que realmente nós estamos vivendo, irmãos. Eu não sou perfeito. E nunca quis passar a imagem para ninguém de perfeição. Mas uma coisa eu quero, é ser aperfeiçoado. Amém? Uma coisa eu quero, é ser aperfeiçoado a cada dia. Ou seja, hoje eu fui aperfeiçoado para ser melhor da pessoa que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser um pouquinho mais aperfeiçoado para ser melhor do que a pessoa que eu estou sendo hoje. Ou seja, eu quero crescer a cada dia e cada dia mais debaixo do trabalhar de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não procura pessoas perfeitas, mas pessoas humildes e arrependidas que queiram ser mudadas e transformadas por Ele todos os dias. Mudadas e transformadas por Ele todos os dias. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera de nós perfeição, porque senão Jesus não tinha morrido. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós somos falhos, fracos, frágeis, instáveis muitas vezes, mas Ele acredita que em Cristo nós podemos ser melhores. Amém, queridos? Deus acredita que em Cristo você pode ser melhor, eu posso ser melhor a cada dia. Nós não podemos retroceder, nós não podemos começar a decair de onde nós chegamos, porque hoje existe um perigo muito grande dentro da igreja, que se chama a perda do temor. O que é a perda do temor? Galera do fundo aí, o que é a perda do temor? Isadora. Perda do temor é você perder o respeito pelas coisas de Deus. Muito bem. E eu vou acrescentar mais. Perder o temor é deixar de levar Deus a sério. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Daqui a pouco nada mais escandaliza crente nenhum.
Vou comentar uma conversa que eu tive com a Isadora Gabriel sobre um caso de um casal de levitas, nem sei quem são, não sei nem o nome, né? Mas que a Isadora acompanha, gosta das músicas, e eles, tipo assim, ele descasou de um casamento que ele tinha dentro da igreja e depois casou com uma outra pessoa dentro da igreja. Tipo assim, a gente olha para essas situações acontecendo, eu digo assim, irmãos, a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança-me misericórdia. Provérbios 28, de 13 a 14. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quando existe arrependimento diante do pecado, verdadeiro e sincero, ninguém questiona, né? Deus é misericordioso para perdoar. O problema é quando as pessoas começam a usar a misericórdia de Deus e tentar tirar proveito da bondade de Deus para pecar conscientemente, né? Para cometer pecado e deixar que essa atitude vai roubando do seu coração o temor. E o que acontece? O mau testemunho de um crente influencia outros crentes a agirem da mesma maneira. O fulano lá separou mesmo. Eu também já estava com o meu casamento meio que achando que não ia dar certo, né? Aí o que acontece? Qualquer motivinho, queimou arroz, vamos separar. A feijoada não tinha porco, vamos separar, né? Ou seja, vai ficando uma coisa muito... Aí os problemas que nós podemos vencer no casamento, se a gente lutar mais um pouquinho, se a gente insistir mais um pouquinho, se a gente tiver um pouco mais, né, de amor cristão, a gente vence, mas de repente a gente não começa a querer mais vencer, porque a gente começa a olhar para quem está caindo. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? E eu contei uma situação, a Marlene vai lembrar disso. Eu nem gosto de contar muito isso porque é chato, mas eu lembro que a gente foi em Bodoquena uma vez, um pastor amigo meu chamado Cláudio César, e eu não lembro o que era aquela conferência. Eu sei que ele chamou um pastor da Assembleia de Deus para pregar lá, e um pastor assim novo. Ele chegou com uma moça bem novinha assim também. Eu falei, nossa, nova esposa dele. Ele falou, não é esposa dele. Eu falei, como é que é? Não é esposa? Não é. Eu falei, uai, e como é que é? Deita junto e tal? Deita. Eu falei, vai pregar? Vai, porque ele é usado nos dons. Ferrou. Aí, irmãos, aí eu falei, mas como é que funciona isso? Não, mas depois que acontece o ato, ele vai lá e se ajoelha, porque Deus é misericordioso, e fala, Senhor, o Senhor é misericordioso, perdoa. Aí, tipo, ele vai levando a vida assim, usando a misericórdia de Deus para continuar no pecado. Porque, irmãos, não é porque Deus é misericordioso que Ele vai perdoar, só porque você sabe que Ele é misericordioso. Se Ele olhar para o teu coração e não ver o quê? Arrependimento sincero do pecado. E eu vejo, isso aconteceu, sei lá, 18 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, né? Minha esposa, melhor de memória do que eu. Mas, olha só, isso já aconteceu lá. E hoje em dia, parece que o meio evangélico, sabe, está de perna para o ar, de cabeça para baixo. Então nós que estamos aqui, nós temos que ter cuidado com as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque Deus conhece o coração. O que disse o Senhor a Samuel, quando ele foi escolher Davi? Vocês veem a aparência. Porque Samuel viu todo mundo. Para ele, todos os irmãos de Davi eram sérios candidatos a ser escolhido. Deus falou, não é nenhum. Porque eu vejo o coração. Se Deus olhar para o teu coração hoje, o que Ele vai achar do seu coração? Se Deus olhar para dentro de você hoje, né? Ele não está preocupado com o que você está fazendo, mas Deus, eu estou fazendo muitas coisas, eu estou cantando bastante, eu estou ensinando bastante criança na igreja, não, Deus quer ver o teu coração. Como está o seu coração diante de Deus? Como está o seu temor? Como está a sua capacidade de levar Deus a sério? Como está a sua capacidade de fazer as coisas para Deus por amor, não por fazer? Irmãos, eu não quero, eu já sou pastor há mais de 25 anos. 25 anos.
eu não quero vir aqui nenhum dia da minha vida fazer por fazer. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito servir a Deus por servir. Eu não aceito fazer as coisas para Deus porque eu tenho que cumprir uma agenda. Você não pode aceitar estar na igreja cumprindo uma agenda. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Você não pode aceitar subir num altar aqui, tocar um instrumento ou cantar, simplesmente porque você está numa escala. Você tem que subir aqui com o coração no altar. Eu vou fazer o melhor para Deus, porque Ele é meu Deus. Ele merece o melhor som do meu instrumento. Ele merece o melhor da minha voz, do meu cântico. Eu vou ensinar essas criancinhas com todo o meu amor, porque são crianças de Jesus. Irmãos, nós não podemos viver um religiosismo, porque de religioso, tem uma frase que diz que de religioso o inferno está cheio. Eu acredito que tem evangélico lá. Sou evangélico. A sigla evangélico perdeu muito do seu significado, né? Está se tornando, vamos dizer assim, um termo religioso para especificar simplesmente alguém que já ouviu falar de Deus, mas que não vive com Deus, que não vive na presença de Deus, que não vive para Deus. Hoje eu quero que você receba essa palavra no seu coração, incomode a sua alma, que você pare para pensar sobre essas questões. Não basta fazer, nós temos que fazer, nós temos que nos preocupar com a maneira como nós estamos fazendo o que nós temos que fazer. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Então nem todo jogador de futebol tem o mesmo desempenho, porque nem todos eles levam a sério a preparação para ser o melhor. Sim ou não, irmãos? Você estuda a história de um Cristiano Ronaldo, de um Lionel Messi, por exemplo, né? Eu lembro uma vez que eu li alguma coisa do Cristiano Ronaldo, diz que ele ia treinar, sabe aqueles pesos que as pessoas amarram nas pernas, de areia, assim, enquanto o povo ia correr, sem peso nenhum, ele corria com aqueles pesos, porque ele queria ser mais rápido, porque ele queria ser mais forte, porque ele queria render mais do que os outros. Ou seja, ele teve que fazer algo que os outros não estavam fazendo. Se você quer alcançar mais do que todo mundo está alcançando, você tem que estar disposto a fazer mais do que aquilo que todo mundo está fazendo. Amém, irmãos? Você tem que fazer mais, não menos. Você tem que fazer mais. Amém? Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim: de tudo se abstém. Então uma coisa que nós precisamos entender, que se nós queremos vencer com Cristo, nós precisamos aprender a renunciar o que for preciso em função daquilo que nós precisamos alcançar. Então a renúncia, por exemplo, um atleta de alta performance, seja do futebol, de qualquer outra prática esportiva, os irmãos acham que eles comem tudo que eles querem? Eles se entopem de chocolate, se entopem de churrascada, né? Picanha, e aí eles vão praticar o esporte? Não, irmãos, muitas vezes eles têm que olhar para determinadas comidas, determinadas bebidas e dizer: olha, I love you, eu amo você, mas você não faz parte da minha vida. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito a ser alcançado, eu tenho um alvo a ser conquistado. Eu não posso, não faz parte da minha vida mais. Por mais que eu goste, não faz mais parte da minha vida. O que Deus quer de nós como cristãos? A mesma coisa, irmãos. Muitas vezes Deus quer que a gente olhe para determinados entretenimentos, para determinadas situações, para determinados lugares, e a gente diga: isso não faz mais parte da minha vida, porque eu tenho um alvo a ser alcançado em Cristo Jesus. Entende? Tem muito crente que ainda fica pensando em festa junina, pensando em sei lá o que. Irmãos, isso não faz parte mais da sua vida. Ai, pastor, eu gosto de uma paçoquinha, vai no mercado. Ai, eu gosto de uma pamonha, eu te dou um endereço para você comprar uma pamonha legal. Mas você não precisa ir, não precisa arrumar justificativa, né? Para ir onde você não deve ir.
para se envolver onde você não deve se envolver. Porque tudo, irmãos, que acontece nesses ambientes são, vamos dizer assim, é consagrado a São João, a São Pedro, que infelizmente são xangôs, né, que são exaltados, e as pessoas nem sabem disso. Tem católico que nem sabe disso, né? A gente sabe porque estuda, né, porque conhece um pouco do sobrenatural, mas está lá, aí você está lá comendo comida consagrada aos ídolos, né? No passado não tinha comida consagrada aos ídolos em Roma? Tinha ou não tinha? E era uma discussão danada, ele vai comer, não vai comer, vai comer, não vai comer. E hoje os ídolos mudaram de nome, mas o efeito negativo é o mesmo, e nós não podemos. Tem muita coisa que você tem que renunciar, até mesmo aquilo que não é pecado, você muitas vezes tem que renunciar, que nem a história da bebida alcoólica, né? Lá em 1 Coríntios 10, 23, tudo é lícito, mas nem tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Às vezes, por uma questão de amor a Deus e por uma questão de amor às pessoas, você tem que renunciar até mesmo aquilo que não é pecaminoso, por uma questão de não desviar alguém do caminho de Deus, por uma questão de não passar por aquela situação onde alguém vai te ver, vai julgar você, vai julgar a sua fé, vai julgar o Evangelho de Cristo por causa de uma prática que é inconveniente, não uma prática pecaminosa, é uma prática inconveniente, é uma prática que não convém para você, e aquilo gera escândalo no coração das pessoas. Então, se o Senhor tinha cuidado com coisas tão pequenas, que está relacionado ao beber e ao comer, porque está dizendo lá em 1 Coríntios 10, 31 e 32, portanto, quer comais, ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Se Deus cuida dessas coisas, irmãos, são pequenas, quanto mais um escândalo de adultério, né, ou de qualquer outra coisa, né, quanto mais peso isso não tem na nossa vida, no nosso contexto da nossa vida espiritual. Então, se até o comer e o beber, a gente tem que pensar se aquilo é para a glória de Deus, as outras coisas muito mais. Então nós, como cristãos, nós temos que entender que a vida cristã nos chama à liberdade. Amém, irmãos? Você é livre, porém ao mesmo tempo que você é chamado à liberdade, a vida cristã também te chama à responsabilidade de renunciar por amor a Deus e às pessoas, as coisas que não convêm, que não edificam e que não trazem glória a Deus na sua vida. E aí Deus te coloca no caminho estreito. E quando você começa a fazer isso, você começa a entender o que Jesus diz lá na sua palavra, quando ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aí sim você vai entender isso. Aí sim você vai começar a poder dizer de boca cheia que você está seguindo a Cristo. Porque, irmãos, seguir por conhecimento bíblico é uma coisa, seguir por prática, por vida prática, de renúncia, é outra bem diferente. E é aí que muitos crentes estão caindo. Por que muitos crentes não estão vencendo? Não estão vencendo na sua vida cristã? Por que muitos crentes não estão vencendo em relação ao seu crescimento espiritual? Estão estagnados. Sabe aquele crente que estagnou, não sai daquele ponto, porque não renuncia, porque não abre mão, porque na testa dele está escrito assim: fechado para receber orientação, fechado para receber ensinamento, fechado para ser corrigido. Ou seja, se você está fechado para receber orientação, se você está fechado para receber correção, Deus não pode fazer nada na sua vida, porque você está fechado, né? Deus trabalha na vida de quem está com o coração aberto. Eu quero perguntar para você: o seu coração está aberto ou está fechado? Pergunta para o seu irmão: o coração está fechado ou está aberto? Crente de coração fechado, não dá para trabalhar, irmãos. Não dá para trabalhar. Deus trabalha com crente de coração aberto, crente que está disposto a ouvir aconselhamento, crente que está disposto a ser ensinado, crente que está disposto a ser corrigido quando erra. Com esse Deus trabalha. Deus faz crescer,
Deus prospera, essa pessoa avança, essa pessoa vence na sua vida espiritual. Não é apenas um cristão que está correndo, correndo e não chega a lugar nenhum. É um cristão que está correndo e está crescendo. É um cristão que está correndo e está avançando na fé. É um cristão que está correndo e está se tornando relevante para as pessoas, para o reino de Deus, para a igreja, para o mundo. Por quê? Porque está renunciando a si mesmo para agradar a Deus. Então essa palavra não é uma palavra assim fácil de ouvir, mas é uma palavra necessária para nós nesses dias em que a igreja está acomodada, em que as euforias do mundo estão falando mais forte no coração dos crentes do que a verdade do Evangelho, do que a verdade da palavra. Irmãos, nós precisamos ver o que está falando mais alto dentro de nós nesses dias. Terceiro, se nós queremos avançar, nós precisamos, irmãos, aprender a ignorar e a resistir aos estímulos negativos da torcida contrária. Irmãos, quando um atleta está participando de um evento, seja uma partida de futebol, seja de uma atividade individual de atletismo, tem torcida a favor, mas também tem torcida contrária, sim ou não? Esses dias o Campeonato Brasileiro estava rolando aí, e é claro, está aquela disputa, Palmeiras e Flamengo, né? E aí, eu conversando com alguém falou, tem que torcer para o Palmeiras perder, porque se o Palmeiras perde, a gente consegue. Ou seja, sempre alguém está torcendo para que alguém perca, para que o outro possa ganhar. Então a torcida contrária, ela existe para bater você. O mundo, ele se levanta como uma torcida contrária na sua vida, para que você caia, para que você fracasse, para que você vacile, para que o diabo possa vencer na sua vida. O mundo se levanta e muitas vezes influenciando e usando pessoas para que você possa fracassar, ou para que você possa cair, ou para que você possa errar, porque aí você começa a se desviar daquilo que Deus tem para você. Então existe uma torcida organizada no inferno para que você caia em adultério. Sim ou não, irmãos? Todos os dias ficam os demônios lá. É hoje que o Ricardo cai. É hoje que ele vai falhar com a Linete. Fica lá, é hoje que o Gabriel vai pisar na bola com a Isadora. É hoje. Venceu hoje, não, e ficar amanhã, os diabinhos se levantam de novo. Não, agora ele vai cair. Né? E fica aquela torcida. E coloca lá, né, a situação, as condições. E aí o que acontece? Para a gente não cair, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e considerar todo o sofrimento que ele teve por nós, para fazer de cada um de nós um vencedor nessa terra, e um vencedor na eternidade. Todos os dias, irmãos, eu e você, eu dei o exemplo do Gabriel, do Ricardo, mas isso pode acontecer com o pastor Valdinei, isso pode acontecer com o Jonas, com qualquer um de nós que está aqui. Mas nós temos que todos os dias olhar para Jesus e reconhecer o quanto de sangue Ele derramou para que nós pudéssemos estar em pé hoje. E renovar no nosso coração o nosso amor por Cristo. Entender o quanto Ele nos amou e o quanto nós devemos amá-lo de volta. Amém, irmãos? Porque amor com amor se paga. Ele te amou, agora você precisa amar a Ele, acima de todas as coisas. O que vai te manter em pé, presta atenção, não é aquela conversão que você teve lá 20 anos atrás, quando você aceitou a Jesus. É a conversão a Cristo todos os dias. Amém? Todos os dias você tem que se converter a Jesus. Todos os dias você tem que aceitar Jesus de novo no seu coração. Dizer, Senhor, o Senhor é meu Salvador. O Senhor é meu Senhor. Estou diante dessa tentação. Estou diante dessa situação. Tem uma torcida para mim cair aqui. Mas eu estou olhando para o Senhor. Amém, irmãos? Segundo, para vencer a torcida contrária, você pode também contar com a torcida a favor. Amém? Porque assim como tem gente torcendo para você cair, tem gente torcendo para você vencer. Tem gente torcendo para você ficar em pé. Sim ou não? E aí nós temos que dar atenção a essas pessoas.
Quem são as pessoas que torcem por nós? São aquelas que nos chamam para orar, são aquelas que nos chamam para estar na igreja. Vamos estar na igreja, vamos orar junto, vamos buscar Deus junto, né? São aquelas pessoas que te convidam para estar mais perto de Deus. Mas o nosso problema como crente, muitas vezes, é que a gente, às vezes, dá mais ouvido à torcida contrária, que é aquele que chama a gente para as coisas do mundo, do que aquele que chama a gente para as coisas de Deus. Então, cuidado, porque às vezes a torcida contrária pode te levar para onde você não deveria ir. Quem vai mais influenciar a sua vida? Quem mais você vai dar ouvidos, né? É quem mais você vai dar ouvidos. Que nem aquela historinha, né, das formigas que estavam subindo lá uma montanha, e elas subiam e caíam, subiam e caíam, e ficavam lá embaixo torcendo, né? Caiu de novo. Aí de repente surgiu uma formiguinha lá. Vai cair. Ela, vai cair. Ela subiu e foi embora. Aí foram entrevistar a formiguinha. Nossa, todos caíram, todas as formigas, 100 formigas antes de você caíram. Qual é o segredo? Por que você não caiu? Ela era surda. Esse era o segredo. Ela não ouvia. Então, porque ela não ouvia, a torcida negativa não entrou na mente dela e ela pôde se concentrar no alvo e alcançar o objetivo. Existem momentos que você tem que ficar surdo para as coisas que não vão te edificar. Você tem que ficar surdo para a voz do inimigo. Você tem que ficar surdo para as críticas. Você tem que ficar surdo para as vozes que muitas vezes querem te puxar para baixo. Mas tem um Deus que quer te levar para cima. Amém, queridos? Assim como existe uma torcida organizada para te derrubar, quero te dar uma boa notícia. Existe um Deus todo-poderoso para te levantar e para te fortalecer todos os dias, para te manter em pé, para te levar adiante. Esse Deus está na tua vida. Então apenas se comprometa com Ele. Apenas se comprometa com Ele. Amém, queridos? Irmãos, em último lugar, se você quer vencer com Cristo, e já é 8h05, hora de acabar sermão, né? Seja resiliente e esteja disposto a se levantar todas as vezes que você cair. Amém? Irmãos, atletas caem, se machucam, né? E aí eu acrescento uma situação aqui. Esteja preparado, se você quer vencer com Cristo, esteja preparado para ser ferido, para ser machucado e não desistir. Esteja preparado para ser ferido, machucado e não desistir. Irmãos, quantos jogadores de futebol se machucam, tem torção, aí eles ficam uns dias parados, às vezes meses, mas depois que eles saem, eles voltam? Eles não desistem. Não desistem de continuar jogando, eles não desistem de continuar, né, na sua atividade esportiva. Por que eu falo isso para você? Porque muitas vezes eu e você somos machucados também. Às vezes somos machucados por pessoas que nós ajudamos. Sabe, você para ajudar uma pessoa, você se dedica a ajudar uma pessoa, e de repente aquela pessoa que você está ajudando, ela age com ingratidão com você. Você sempre esteve pronto a ajudá-la. 5, 6 vezes você ajudou. No momento que você precisou da ajuda daquela pessoa, ela te deu as costas. E isso te machucou. Às vezes somos machucados dentro da igreja. Uma palavra que um irmão lança às vezes para nós de mau jeito, ou uma atitude que às vezes um irmão tem conosco de forma intempestiva, aquilo nos machuca, né? E às vezes, presta atenção, às vezes somos machucados dentro do nosso casamento, pela pessoa que nós mais amamos, pela pessoa com quem a gente dorme toda noite, e não é dormindo com o inimigo não, né? É dormindo com a pessoa que a gente mais ama, mas de repente dentro do casamento, nós somos machucados. Por quê? Porque casamos com uma pessoa imperfeita que nem a gente, porque hoje nós somos machucados, mas amanhã é a gente que está machucando, sim ou não, irmãos? Aí eu pergunto para você, porque você foi machucado, porque você ajudou alguém, você foi machucado na igreja, você foi machucado no casamento, aí você vai desistir de ajudar as pessoas, você vai desistir da igreja, você vai desistir do seu casamento, é isso que você vai fazer? Não, né, irmãos? A gente vai continuar. Irmãos, por quê?
Porque assim como um atleta vitorioso, ele não desiste, né, daquilo que ele faz, daquilo que ele foi chamado a fazer, assim também nós não podemos desistir daquilo que nós somos chamados para viver em Cristo Jesus. Às vezes você olha lá, vai ter um UFC daqui a pouco aí, o UFC Casablanca, né? Já estou até sabendo que eu gosto dessas coisas também. Aí eu olho, irmãos, às vezes um lutador de UFC, o cara sai com o rosto arrebentado, parece que ele foi atropelado por um caminhão. A orelha parece um bolinho de chuva, né? O nariz torto, saindo sangue, e você fala, nossa, esse aí nunca mais vai voltar. Aí passam uns meses, está lá o camarada de novo, né? Lutando de novo. Por que, irmãos? Por que ele não desiste? Porque faz parte da identidade que ele tem como atleta. E é isso que Deus está dizendo para nós, que nós muitas vezes somos feridos, somos machucados, e nós não podemos desistir, porque faz parte da nossa identidade como cristãos. Como cristãos. Jesus foi provado no seu amor, irmãos. Jesus foi abandonado, irmãos. Foi traído. Foi ferido. Abandonado, traído, ferido. Ele desistiu de amar as pessoas? E eu quero dizer uma coisa para você. A mesma capacidade que Jesus teve, você tem. Porque o mesmo amor que estava no coração de Jesus está no teu coração hoje. Porque a Bíblia diz em Romanos 5,5 que Deus derramou do seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras palavras, você tem condição de viver o que Cristo viveu, na capacidade de perdoar, na capacidade de suportar, na capacidade de não desistir das pessoas porque elas feriram ou machucaram você em algum momento. Amém? Amém, queridos? Então toma posse disso, né? Se levante. Não é porque você foi ferido, você vai ficar no chão, né? O problema do crente é quando ele é ferido e ele não quer se levantar, né? E eu quero dizer para você que você tem condição de se levantar, porque Deus te dá essa condição. Seja resiliente, né? Caiu, levanta, coloque-se em pé novamente e o Senhor vai te dar forças para ir adiante. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Eu quero que você fique em pé nesse momento. Semana que vem, eu, assim como vocês, vou receber a palavra, né? Vai ser a semana assim que eu vou só ficar ouvindo, né? Recebendo, porque é aniversário da igreja. Então, irmãos, vamos estar presentes, né? Vamos nos fazer presentes neste lugar para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar acerca da sua palavra. É uma oportunidade para você ouvir também outros pregadores além do seu pastor, né? Às vezes, talvez até você está até enjoado de ouvir o seu pastor, aí você vai matar a saudade de ouvir gente diferente, né? Mas vem para ouvir a palavra de Deus. Então nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar por você.